Olá amigos, amigas e amigos Book Crushes, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês mais um vídeo de vlog totalmente recheado e com uma pitada especial. Muito que bem, por estarmos no mês de junho, mês do Pride Month, o mês do orgulho, eu decidi que todas as minhas leituras desse mês vão ser voltadas para o protagonismo LGBTQIA+. Todas as leituras que eu me propus a fazer durante esse mês de junho são com personagens protagonistas que fazem parte da sigla. Eu fiz uma pequena TBR, por assim dizer, e eu estou tentando me ater a ela até o final de junho. Vou conseguir? Vocês vão precisar assistir ao vídeo até o final. Enfim, mas antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei de vocês no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muitas pessoas. E como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. E lembrando também que tem link de comprar lá para a Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês vão estar pagando nada ali por isso. Olha, já claro, está ajudando bastante esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Ok, vamos parar de blá blá blá, vamos de fato começar esse vlog. Espero que gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá! Pessoas, adivinhem só quem foi que ganhou o presente de aniversário adiantado. Muito adiantado, aliás, porque eu só faço aniversário em julho. Mas enfim, eu encontrei com a minha amiga Natália. E como ela tem estado bastante ocupada durante os finais de semana, eu já ganhei o presente de aniversário dela. Enfim, eu tô muito feliz. Tá aqui dentro. Obviamente foram livros, senão eu não estaria mostrando aqui pra vocês. Um deles foi o Boy Erased, do Garpad Conley, que foi publicado pela editora Intrínseca. Tem um filme, se eu não me engano, com a Nicole Kidman, que é a adaptação desse livro aqui, mas ele é uma não ficção. Na verdade, ele é sobre acampamentos de conversão dos Estados Unidos, uma forma de denúncia, né? É uma capa muito bonita, não é a capa do filme, então muito em breve eu vou estar lendo e vou estar conversando com vocês. E ela também me deu Como Sobreviver à Realeza, da Rachel Hawkins, o primeiro volume dessa série publicada pela Global Out. Eu acho essa capa a coisa mais fofinha desse mundo, como vocês podem ver. Por dentro ele tem esse tom salmão. Vocês sabem o quanto eu amo histórias que se passam na realeza. Então esses dois presentes aqui foram incríveis de verdade, assim. Muito em breve eu vou ler o Boy Erased, mas eu vou provavelmente ler nesse final de semana o Como Sobreviver à Realeza. E junto dos dois livros, eu também ganhei alguns marcadores dela sensacionais. Tem esse aqui de Imperfeito, que atrás é um bilhete aéreo. Eu tenho, se eu não me engano, o e-book desse livro em inglês, eu ainda não li. Marcador de Missão Romance, né, que eu li em abril, eu achei sensacional. Dos livros da Julia Quinn, em capa dura. Muito obrigado, Nath, por esses presentes. Eu tô feliz de verdade por você já ter me paparicado, né? E muito provavelmente no final de semana do meu aniversário ela vai estar ocupada, então a gente não vai poder se ver. Mas sério, eu fiquei muito feliz de você ter me dado já os presentes. Sério, assim, você é incrível, como sempre. Gente, pausa para o momento eu estou em choque, porque eu fui entrar no Scooby para registrar os livros que eu ganhei, que eu mostrei para vocês na entrada anterior. Daí, eu fui ver, né, ali do lado, quanto estavam as minhas leituras e tal, e eu acabei percebendo que eu cheguei às 1000 leituras registradas lá no Scooby. Apesar de, hoje em dia, usar muito mais o Goodreads, apesar de que esse ano eu quase não atualizei o Goodreads, o Scooby é onde eu tenho a leitura mais aproximada do que eu li desde sempre, sabe? Desde antes do canal, quando eu era mais jovem, quando eu era criança. Então perceber que eu cheguei à marca de 1000 leituras realizadas e registradas me deixou meio em choque. Eu confesso. Porque eu não esperava que fosse um número tão grande assim. Eu achava que estava, sei lá, em 500 e pouco, 600 e pouco, no máximo, por aí. Mas perceber que eu já fiz 1000 leituras até o momento e que eu já registrei isso tudo no Scooby e eu já conheci todas essas histórias, é é meio surpreendente, sabe? E tô meio sem palavras aqui. Eu queria vir aqui sendo muito mais prolixo,
né? E vi falando sobre como eu alcancei essas 1000 leituras e como você também pode alcançar as suas 1000 leituras. E, sendo bem sincero, nem eu sei. Aconteceu. Eu deixei acontecer naturalmente e chegou a esse número. Mas é algo a ser comemorado também. Por que não comemorar esse número? Aí eu fiquei pensando, será que eu faço um vídeo para comentar sobre esses 1000 livros lidos e tal? E eu não consegui pensar em nada para justificar um vídeo sobre 1000 leituras realizadas. Então, tô registrando aqui no vlog mesmo, né, que eu cheguei à marca de 1000 leituras e eu não sei como isso aconteceu definitivamente. Vamos para leituras de 1001, né? Essa vai ser a minha próxima leitura, Como Sobreviver à Realeza. E eu ainda tô chocado. Eu tô chocado. Essa é a minha reação. Eu tô chocado. Bom dia, pessoal. Aqui estamos nós, nesse sábado extremamente chuvoso. A temporada de chuvas esse ano começou daquele jeito. Então todo sábado eu tô vindo aqui e tá sendo uma frente fria maravilhosa para eu poder ler mais. Estou amando. Mas, como eu sempre digo, eu não venho aqui atualizar vocês do tempo, eu venho aqui atualizar sobre leituras, não é mesmo? E como eu comentei na minha entrada de ontem, a primeira leitura que eu estou realizando nesse final de semana é Como Sobreviver à Realeza, da Rachel Hawkins. Eu já li outras 3 histórias da Rachel Hawkins, que são da trilogia Hex Hall. Foi há alguns anos atrás, em 2017, se eu não me engano. E lógico que a voz da casa vizinha ia vazar aqui pra dentro do quarto bem no momento da atualização do vlog, né? Obviamente. Enfim, como eu estava dizendo, eu tinha lembrança de que a escrita da Rachel Hawkins era muito fluida, era muito gostosa, mas quando eu peguei Como Sobreviver à Realeza, eu de fato, sabe, percebi que, putz, é uma narrativa muito, muito, muito gostosinha. Ela vai te levando, vai te puxando pra dentro da narrativa, pra dentro do texto, pra dentro daquele contexto que ela tá apresentando, que você nem sente, sabe? Eu li esse primeiro terço do livro e eu nem percebi, porque quando você vai vendo, você já chegou na página 100. E essa é a maravilhosidade da escrita da Rachel Hawkins, sabe? Enfim, sobre a história. Em Como Sobreviver à Realeza, nós vamos conhecer a Daisy, que é essa menina americana, filha de pais ingleses, que foram para os Estados Unidos depois que o pai dela, um cara que fazia parte de uma banda On Hit Wonder no Reino Unido, teve um problema com drogas, ele perdeu praticamente tudo, foi morar no interior de volta com os pais dele e acabou conhecendo a mãe dela, que era uma jornalista e que foi saber justamente o que tinha acontecido com esse cara. Daí eles se apaixonaram, eles ganharam, né, o lucro que ele tinha com essa música, né, que foi o único sucesso da banda, e foram morar nos Estados Unidos, onde eles tiveram juntos 2 filhas. E com esse, né, dinheiro da música que ele recebe, ele enviou filhas deles mais velha para a Escócia, para estudar numa universidade da Escócia. E lá ela acabou conhecendo e se apaixonando pelo príncipe da Escócia. E no começo dessa história a gente descobre que a irmã mais velha da Daisy vai se casar com esse príncipe, que é o Alex, né, que é um cara todo certinho, como a irmã da própria Daisy é, e por isso que as duas têm uma relação meio bélica. E justamente na semana em que eles vão aos Estados Unidos contar pra família, contar pra Daisy, e eles vão se casar, o ex-namorado da Daisy, ele vai para o TMZ e fala que a irmã abandonou ele porque ela quer ser inserida ali na realeza, quer correr atrás dos príncipes, etc e tal, o que é uma mentira. Ela terminou com ele porque ele vendeu as fotos de formatura deles para um tabloide para poder comprar uma guitarra. Pois é. Isso, né, prevendo que vai acontecer o escândalo ao redor da Daisy, a família real escocesa meio que convida, entre aspas, a Daisy a passar as férias de verão. Na verdade, ela está se formando já na Escócia, né, e ficar lá até o casamento real, né, da irmã mais velha dela com o príncipe, com o primogênito da família escocesa. Isso mela todos os planos da Daisy, assim, sem sombra de dúvidas. E esse é o primeiro caso onde eu percebo que a protagonista não tá tão chorando de barriga cheia. Porque, por exemplo, o Diário da Princesa, a Mia, ela tem os ônus, ela tem um bônus também. Simplesmente Ana, da Mariana Carvalho, ela tem o ônus, mas tem um bônus de ser princesa também. Até a protagonista de Teoricamente Princesa, né, ela tem o ônus de saber, depois de velha, que faz parte de uma realeza, de um país do continente africano, mas ela também tem muito bônus.
E aqui a Daisy não tá recebendo bônus nenhum. Ela só tá recebendo o ônus de conhecer, de ser parente de alguém que vai se tornar princesa de um outro país. E isso vai afetar a vida dela, né? Isso vai tirar ela do humor, obviamente. E esse é o ponto de partida da história. Por conta dessa fofoca que tá começando a se formar, né? Em torno da Daisy, da figura da Daisy, que isso pode acabar respingando na irmã dela mais velha, que é uma figura extremamente chata, que ela é mandada para viver na Escócia junto com a irmã. Junto entre aspas, né? E esse é o ponto de partida de como sobreviver à realeza. E, gente, tá muito, 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 muito gostoso. Sem sombra de dúvidas. Vai ter romance nesse livro? Vai. Obviamente vai. Tá até na capa, né? Um casalzinho. Mas não é quem a gente espera. A gente começa lendo achando que ela vai acabar se envolvendo com o irmão mais novo do príncipe Alex, que é o Seb, que é meio que um príncipe rebelde, apronta todas, mulherengo, etc e tal. Só que pelo caminho da história, a gente percebe que não é ele que vai ser o interesse amoroso da protagonista, da Daisy. Vai sim o melhor amigo dele, que faz parte de um grupo chamado Rebeldes Reais. São os amigos do Seb e que aprontam todas junto com ele. Mas é justamente esse cara que seria o mais certinho do grupo, que no começo eles têm uma relação meio que de estranhamento, porque ele suspeita que ela quer se aproveitar da posição para dar em cima do Seb, e ela não gosta da atitude dele, do Miles, mas a gente percebe que os dois vão acabar se envolvendo e tal. E eu gostei muito dessa quebra de expectativa, né, porque não vai ser o príncipe, vai ser um duque, um marquês, acho que é marquês, acho que ele é de família de marquês. Mas tá muito divertido. A escrita da Rachel Hawkins é muito gostosa, é muito maravilhosa. E eu espero terminar ainda hoje. Assim que eu terminar, eu vim aqui conversar com vocês. Mas basicamente é esse o ponto de partida de como sobreviver à realeza. Eu tô curtindo bastante e está aplacando bem, sabe, o meu nível de leitura de história da realeza, sem sombra de dúvidas. Muito que bem, estamos de volta de novo nesse sábado para mais uma entrada aqui desse vlog. E eu acabei de assistir a um filme na Star Plus que eu não conhecia. O nome do filme se chama Fire Island, Orgulho e Sedução, porque obviamente aqui no Brasil tinha que ter algum subtítulo bem brega. E esse subtítulo foi o auge do brega. Vai ser essa versão atual, contemporânea, de Orgulho e Preconceito da Jane Austen, só que com personagens gays. Nós vamos ter esse grupo de amigos que não são considerados um padrão de beleza. Eles não são brancos, eles não são heteronormativos, então eles estão fora, né, do que se consideraria um padrão. E eles, todas as férias de verão, vão para essa ilha chamada Fire Island, que é um lugar com muita gente rica, com muita gente branca, com muita gente heteronormativa. Passar as férias de verão lá, reunidos como uma grande família, que eles são, na casa de uma amiga deles, que é lésbica. O foco da história vão ser esses dois amigos, né, o protagonista e o melhor amigo dele, que eles são asiáticos. Só que o protagonista, ele enxerga as relações de uma forma muito mais pé no chão, de uma forma muito mais líquida, até por tudo que ele acabou passando por ser uma pessoa asiática. Já o amigo dele, ele é mais fofinho, ele é mais romântico, e ele espera, de fato, um príncipe encantado e tal. E na primeira festa que eles vão nessa ilha, né, nessa temporada, o melhor amigo dele acaba meio que flertando ali com um outro rapaz, com outro cara que... ele é meio que um típico personagem ali daquela ilha, branco, rico. Só que o cara é bem fofinho, ele é todo bobão, etc e tal. Então você percebe que existe uma química entre esses dois personagens e que os amigos desse cara não gostam muito dessa aproximação dos dois. Um porque ele é o estereótipo total dos caras dessa ilha e o outro porque parece ser meio snob. Justamente esse outro cara vai ter um atrito muito grande com o protagonista, e aí a gente está vivendo uns paralelos entre os dois e Elizabeth e o Darcy, que é sensacional. No caso, o protagonista seria Elizabeth, e esse outro amigo, né, do interesse amoroso do amigo do protagonista seria o Darcy. Se eu não me engano, até os nomes são meio parecidos, eu deveria ter notado isso. Esse é o ponto de partida da história, né? Vão ter esses paralelos entre a história da Jane Austen e o que vai acontecer nessa semana na ilha. Esse vai ser o último verão deles lá, porque a amiga deles não tem mais dinheiro pra sustentar a casa que ela tem nessa ilha. Ela conseguiu comprar essa casa por conta de um golpe que ela deu. Então, assim, as cenas que estão todo o grupo reunido, né? Ela, os dois protagonistas, os amigos deles e tal, é muito engraçado. E lembra muito o contexto das irmãs
da Elizabeth em Orgulho e Preconceito. Enfim, eu curti muito a história, ela é muito divertida, ela é muito simples, vai conversar bastante sobre elitismo, afinal eles vão estar num contexto bastante elitista, que é essa ilha, a Fire Island. Vai conversar bastante também sobre racismo, né, como dois gays asiáticos são vistos no meio de uma comunidade gay elitista. É meio bobo, mas ao mesmo tempo tem muita personalidade. Tem dois momentos assim que me emocionaram bastante. Um que o amigo dele, que é um amigo dele no karaokê cantando Sometimes. Não vou entrar em detalhes porque essa cena me emocionou bastante. E também o final, a cena final, que é ele e o senhor Darcy dançando e a música é Last Dance, porque tem todo o contexto, né, de ser o último verão deles na ilha. É muito fofo, é muito agradável, é muito divertido. Tem essas partes que são de fato uma reflexão, né, sobre consumismo, sobre aparência, sobre elitismo. É sensacional. Eu gostei muito, muito, muito dessa adaptação. Se eu não me engano, o ator protagonista, foi quem fez o roteiro do filme. É um roteiro muito afiado, muito engraçado, muito bem contado, muito bem montado. O próprio filme é muito bem dirigido, tem uma fotografia muito bonitinha. E como eu falei, tem disponível na Star Plus. E sério, vão assistir porque foi muito quentinho e eu me emocionei duas vezes, porque eu sou desse tipo. Obviamente tinha que me emocionar com um filme de comédia, né? É claro. Olá vocês. Como vocês podem ver, estou aqui do lado de fora de casa. E eu vim aqui pra fora pra terminar a minha leitura de Como Sobreviver à Realeza, da Rachel Hawkins, que eu tô na reta final, gente. Eu tô a menos de 100 páginas do fim. Eu vim aqui pra fora porque dentro de casa tava um pouco barulhento. Vocês sabem como é. Então, pra ter um pouquinho de tranquilidade pra me concentrar na história, e porque o meu fone de ouvido tá descarregado, eu vim aqui pra ler. E como vocês podem ver, eu tô todo agasalhado, porque tá muito, muito, muito frio. Muito frio mesmo. Eu vou até tentar mostrar pra vocês o lado de fora. Tá aquela chuva fininha, aquela garoa fria, fria, fria. Mas enfim, aqui tá mais tranquilo, né? Então vamos fazer esse esforço pela leitura. Enfim, o slow burn desse livro, de Como Sobreviver à Realeza, é bem slow mesmo, porque só agora, na página 240 mais ou menos, a Daisy pensou: Ih, eu acho que talvez eu seja atraída pelo Miles. E eu tô tipo, mulher, a gente sabe disso desde o primeiro momento. E, enfim, o livro tá se caminhando para o final. Eu tenho muitas opiniões sobre essa família real. Muitas opiniões mesmo, sabe? Eles são... Pois é, enfim. Assim que eu terminar de fazer essa leitura, eu venho aqui conversar com vocês, porque eu tenho muitas emoções para contar sobre essa história, definitivamente. Ok, está quase anoitecendo nesse dia de sábado. E sim, eu finalizei a minha leitura de Como Sobreviver à Realeza, da Rachel Hawkins. E o que eu posso dizer sobre esse livro é que ele foi divertidíssimo. Gente, que livro delicioso de se ler, sabe? A Daisy, ela é uma personagem extremamente bocuda. Ela fala tudo o que vem na cabeça, ela tem bastante personalidade. E isso não combina exatamente com a realeza. A gente sabe que não. Que existe toda essa polidez, que existe toda essa falsidade, obviamente, do que é público e do que não é. A Daisy, ela é muito verdadeira, tanto para o bem quanto para o mal. E é essa batalha que ela enfrenta durante o livro inteiro. Até porque ela não é da realeza por si só. A única ligação dela, de fato, é com a irmã. E no decorrer do livro, a própria Daisy e a gente também vai percebendo tudo que a irmã dela passa só pelo fato dela ter um relacionamento com o Alex, com o príncipe e futuro rei. Tudo que ela passa com a mãe do Alex, que é a rainha, tudo que ela passa com o irmão do Alex, que é o Seb, tudo que ela passa até com a irmã do Alex. E a gente vai vendo assim o porquê que a irmã faz algumas coisas, que vai aparecer na segunda metade do livro, e que a gente sabe que é a protagonista do volume 2, né? O Sua Alteza Real. E assim, gente, a rainha, ela... Eu estou tentando escolher as palavras, mas ela é pavorosa, sabe? É antipática, ela é elitista e extremamente snob, o que vai bater de frente, obviamente, com a personalidade da própria Daisy, o julgamento que ela tem da irmã da Daisy, e por mais que a garota seja totalmente perfeitinha e adorável, e você vê que tanto ela está apaixonada pelo Alex, quanto o Alex está apaixonado por ela, a rainha...
Enfim, eu curti muito, muito, muito essa leitura. Tem slow burn, tem fake dating, pra quem gosta do estilo fake dating, porque a Daisy ela vai precisar fingir sair com o melhor amigo do Seb, né, que vai ser o Miles, a fofoca de que ela está de olho no Seb caia por terra, só que a gente vai descobrindo que, assim, desde o primeiro momento, como eu falei pra vocês, ela e o Miles de fato estavam gostando um do outro, sabe? O fake date não era tão fake assim. Mas enfim, é muito, muito, muito divertido, muito gostoso. A escrita, ela te leva assim no estalar de dedos, sem sombra de dúvidas. Eu tô entre transformar ele em book crush ou não. Eu tô assim, ainda não me decidi se ele se tornou um book crush ou não, porque eu me diverti muito, mas porém, uma coisa em si, que é, em alguns momentos, quando ela termina um capítulo e passa pro outro, a gente não vê de fato algumas coisas acontecendo. A gente vê aquilo começando a acontecer e as consequências do que aconteceu, mas de fato a cena a gente não vê tanto assim. Ela utiliza esse recurso algumas vezes no decorrer do livro e isso não deixou ser 100%, sabe? Mas ainda assim, eu curti muito, gente. Eu curti muito. Mesmo com isso, mesmo com essa questão, eu amei essa leitura. Eu, formado na Escola Real de Histórias da Realeza Meg Cabot, digo que se você gosta de histórias na realeza, não perca Como Sobreviver à Realeza da Richard Hawkins, porque é sensacional. Eu vou até colocar aqui em um lugar super especial, junto com as outras histórias de realeza que eu tenho na estante, porque, sério, chef kiss total. E no vídeo de leituras do bimestre atual, eu digo se transformei ele em favorito ou não. Bom dia, pessoal. Aqui estamos nós em mais uma manhã de domingo. Claro que eu vim aqui para falar com vocês sobre a minha segunda leitura desse vlog, que eu comecei ontem de noite. Assim que eu terminei Como Sobreviver à Realeza, que ainda estou analisando se vou transformar esse livro em book crush ou não. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Mas o livro escolhido não poderia ter sido outro além de Tiff, ou Titi, ou Tidi. Eu ainda não sei como falar o nome desse livro, da Holly Black, lançado por aqui nesse ano pela editora Galera, mas ele já tinha sido publicado há muito tempo atrás aqui no Brasil pela editora Rocco. E esse livro basicamente é o grande pontapé do universo do Povo do Ar, que a gente conheceu em O Canto Mais Escuro da Floresta, que a gente conheceu na trilogia do Príncipe Cruel. E como eu vou explicar a história de Tiff para vocês? Enfim, Tiff, a própria palavra Tiff, é como se fosse um dízimo. E que dízimo é esse, afinal? Existem várias cortes dentro desse mundo. Existe o povo do ar, a corte do ar, existe a corte submarina, a corte Scilly e a corte Ancilly, enfim, várias cortes que meio que respondem à corte principal, que seria a corte do ar. Mas, porém, aqui a gente sabe também que existem as fadas independentes, que elas não juraram lealdade a nenhuma corte, a nenhum rei ou rainha. Porém, para essas fadas serem independentes e continuarem sendo independentes, dependendo ali de onde elas vivem, elas precisam fazer um tiff, que é um dízimo. As fadas independentes desse livro, elas precisam fazer esse tiff para a corte Ancilly, que é um pagamento de sangue, é um sacrifício humano, basicamente ali no Halloween, em nome da corte Ancilly. As fadas estão muito felizes com isso, essas fadas independentes? Não. Tanto que no começo desse livro aqui, elas estão com um plano para meio que fazer uma trapaça e elas passarem 7 anos livres dessa obrigação. Enfim, a Kai é o que eu posso dizer uma menina problema, sabe? Ela vem de um lar bem desestruturado, tem uma personalidade um tanto quanto dúbia, porém, no decorrer da história, a gente vai vendo que ela sempre conseguiu falar com fadas. Quando ela era pequena e ela ia para casa dessa avó, ela conseguia falar com 3 feéricos que brincavam com ela ali. Só que conforme ela foi crescendo e foi mudando de cidade em cidade por conta da mãe, ela perdeu esse contato com esses feéricos. Quando ela e a mãe voltam para a casa da avó depois de um episódio com o último padrasto dela, ela tenta retomar o contato com esses feéricos, só que ela não encontra. Então ela meio que acha que essa coisa era fruto da imaginação dela quando era criança, só que não é. E uma noite, ela tá voltando no meio da chuva para casa, ela acaba esbarrando nesse cavaleiro feérico que foi flechado. Ela salva esse feérico. Só que quem é esse feérico? Esse feérico é o Robin.
Você se lembra do Robin lá de O Povo do Ar? Ele é um cavaleiro da corte Ancile. E existe essa conexão ali e essa dívida que o Robin acaba criando com a Kaye. Nisso, esses amigos dela voltam a aparecer de novo com esse plano, né, de tentar sacrificar ela como o Thief desse ano no Halloween, porque isso causaria um problema, já que na verdade a Kaye ela nunca foi humana, ela sempre foi uma changeling. Ela é uma fada que foi trocada de lugar com uma criança humana e que cresceu no lugar dessa criança nessa casa desestruturada totalmente. E como ela não é humana, ela não pode ser sacrificada. Então isso quebraria o pacto. E é esse o ponto de partida da história, que parece bem confuso, mas assim, é sensacional, sem sombra de dúvidas. Esse livro aqui, ele tem muito cara de Holly Black. Uma Holly Black dos anos 2000, meio pretensiosa, que quer chocar o espectador, o leitor dela. Sim, mas ainda assim você vê a Holly Black nesse livro aqui. Você vê o início de tudo, sabe? Você vê várias referências. Aqui já existe referência à corte de Elfham. Desde esse livro aqui, lá dos anos 2000, ela já vinha trabalhando essa história da corte de Elfham. E isso, sem sombra de dúvidas, é sensacional. Existem algumas coisas que refletem bastante os anos 2000? Existem, gente. O navegador aqui da internet é aquele ainda de manivela, sabe? Mas ainda assim, o universo ele vai se trabalhando, ele vai se expandindo diante dos nossos olhos. E ver o começo de tudo é muito, muito, muito legal. Eu já estou em 35% da história. Foi basicamente isso tudo que aconteceu e que eu narrei pra vocês dessa entrada. E tá sendo sensacional, sem sombra de dúvidas. Aqui estou eu, assistindo ao show do Sandy Júnior na televisão. Mas, na verdade, eu não tô assistindo o show, eu estou lendo. Eu tô avançando na minha leitura de Thief, da Holly Black. Eu tô chegando mais ou menos em 50% do livro, então eu acredito que muito em breve eu devo estar terminando, a meio-dia 50 ainda. Então eu tenho bastante tempo para terminar de ler o Thief hoje. Não sei se é Thief, não sei se é Titi, se é Tihi. Ainda não sei como eu falo o nome desse livro. Vamos continuar falando Thief, né? Pois sim, eu sou a pessoa que consegue ler enquanto tá escutando música. Na verdade, eu até me concentro bem mais. É uma curiosidade, assim, que vocês pediram? Não. Mas eu sou uma pessoa que escutar música me concentra. Então, quando eu tô lendo... Opa, volta. Enquanto eu estou lendo, eu geralmente escuto música. Então coloquei na TV, porque eu tô sozinho em casa nesse domingo, então eu posso escutar no volume que eu quiser, apesar de estar no volume baixo, como vocês podem ver. E eu tô gostando bastante, gente. Tô gostando bastante de Tiff. É uma Holly Black, como eu posso dizer. Uma Holly Black muito mais rebelde. Esse que é o tom que a gente tem nessa história aqui. Mas assim que eu acabar, eu venho conversar com vocês sobre o primeiro volume, né, do universo do Povo do Ar, por assim dizer. Ok, são 6h29 da tarde e eu finalizei a minha leitura de Thief, da Holly Black, o primeiro volume da trilogia Contos de Fadas Modernas, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Galera, e que dá entrada pra gente da Corte de Elfham. E como é que eu pude, por algum momento, ter subestimado Holly Black? É incrível. Como vocês sabem, a grande maioria dos livros da Holly Black se tornam favoritos pra mim. E Thief não foi diferente. Mesmo ele sendo um livro lá dos anos 2000, aqui ela já mostra todo o seu potencial, aqui ela já enlaça o leitor com a sua narrativa, tanto que esse é um livro todo narrado em terceira pessoa. E ainda assim, eu li no estalar de dedos, porque eu fui emergido para a história dessa forma, com personagens tão dúbios, com politicagem, com um mundo extremamente sombrio e ao mesmo tempo fascinante, e é isso que a gente acaba encontrando aqui. Eu falei para vocês sobre todo o lance da oferenda e da Changeling, no caso a Kai, e o encontro dela com Ruben, mas esses 3 pontos nos levam para uma história tão maior, que envolve tantos outros elementos, que envolve politicagem, que envolve traições, e a gente vai ter esse gostinho, sabe, da corte Ancile, os personagens sendo movidos como peças de xadrez. E, ai, gente, sério, sério, sério. É subversivo e é totalmente Holly Black. É um livro totalmente Holly Black, e esse pontapé aqui
Foi sensacional. Eu realmente não estava esperando por nada disso que apareceu aqui em Tiff. Eu não estava esperando, fui surpreendido. A gente começa com uma visão muito limitada dessa história, pela sinopse que a gente tem e pelo começo dela mesmo, mas a gente vai sendo levado como num furacão, sabe? Como numa tempestade. É assim que é Tiff, com muita personalidade. Sério, sério. Eu até agora eu tô surpreso por todos os caminhos que a história me levou. Foi muito bom ver essa história, né, do Robin. Antes de tudo que aconteceu, antes da gente conhecer ele lá na trilogia do Príncipe Cruel, né, e ver como é que ele chegou naquele ponto. E assim, eu gostei muito da Kai, eu gostei muito do Corny, que é esse nerd gay que acaba sendo o principal aliado da Kai. E se a gente for parar pra pensar, a Holly Black estava trazendo um personagem LGBTQIA+, em um livro jovem adulto, em plenos anos 2000. E a forma naturalizada que ela trata aqui, sabe? Sem um grande tcharam, revelação. Sério, gente. Sério. Favorito. Mais um favorito desse ano de 2022. Sério, eu preciso ter a edição física desse livro. Eu preciso ter a edição física desse livro. É isso que eu posso dizer no momento. Pois é. Olá, pessoas. Mais um final de semana chegou. E eu estava super animado para gravar o vlog desse final de semana, para compartilhar com vocês as minhas leituras, as minhas primeiras leituras desse mês de junho. Só que o que aconteceu? Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Estão vendo esse pé horroroso? Eu tive o prazer de torcer o meu dedão do pé. Antes de mais nada, mil desculpas por essa imagem pavorosa. Mas isso aconteceu na quarta-feira. Eu, essa semana, voltei a me exercitar por recomendação médica do meu cardiologista. E eu tava fazendo exercício leve, não era nada extremo ou cardio, qualquer coisa do tipo. Era exercício de iniciante. Eu apoiei o pé de uma forma errada e torci o dedão. Na hora eu achei que não era nada, mas depois veio a dor. E foi quando eu fui no médico e ele colocou uma tala. E eu vou ficar com essa tala até segunda-feira, se eu não me engano. Eu tava achando que ia tirar segunda-feira, mas na verdade eu não vou tirar segunda-feira. Eu vou até segunda e na terça-feira eu tiro. Dói um pouco, tô tomando remédio. Mesmo assim, a minha disposição pra ler foi, ó, desapareceu. Tudo que eu tô fazendo agora é assistir Friends. Mas enfim, nós estamos no mês de junho, mês do orgulho. Então, eu tava pensando em fazer leituras temáticas durante o mês de junho, sabe? Escolher apenas livros com protagonismo LGBTQIA+. Não sei qual vai ser a minha primeira leitura. Eu ia começar agora, nesse sábado, mas vou deixar para o final de semana que vem. Então no final de semana que vem a gente começa esse projeto. E eu meio que sempre tento fazer isso aqui no canal, né? No mês de junho com as leituras do mês do orgulho e no mês de novembro com as leituras temáticas para o bingo literatura preta. Então eu não quero deixar passar em branco durante esse mês e eu estou planejando as minhas próximas leituras. Eu meio que fiz uma mini TBR. Eu não vou compartilhar com vocês agora, mas vocês vão descobrir no decorrer desse vlog e talvez do próximo também. Mas é isso. Eu tô aparecendo por aqui para dizer que vamos ter um salto temporal nesse vídeo, com certeza, que a gente vai pular pro próximo final de semana, porque esse final de semana eu tô de atestado. A gente, a partir de agora, vai começar as minhas leituras do mês do orgulho, com histórias protagonizadas por personagens LGBTQIA+. E é isso. Eu fiz uma entrada enorme só para mostrar o meu pé enfaixado. Pois é. Gente, quem acabou de receber caixa aqui em casa? Porque sim, essa retomada do vlog já começou com o pé direito. Deixa eu tirar a máscara também, que, né, isso ajuda. Mas essa entrega foi muito engraçada. Eu já estava para receber há alguns dias, mas eu achei que ia só chegar na semana que vem, não ia chegar nessa semana. Porém, aqui estava eu estava no banheiro, na verdade, meus pais estavam na sala. O carteiro começou a chamar um nome, só que não chamou o nome de ninguém aqui de casa. Chamou um outro nome. E assim, todo mundo ficou um olhando pra cara do outro, né? Achando que era algum vizinho, alguma coisa assim. Aí até que minha mãe olha para a janela e percebe que a van do Correios está parada aqui em frente de casa. Aí meu pai foi lá atender. E o carteiro perguntou pelo nome que estava aqui na caixa, que não é o meu nome. Na verdade, é o nome
do autor do livro. Houve algum erro aqui e colocaram o nome do autor no destinatário. Eles ficaram lá conversando um tempão e eu fui ver o que era. Aí quando eu vi o nome do autor na caixa, na hora eu falei, é pra mim. E de fato era pra mim, eu vi no aplicativo do correio. Enfim, o que importa é que chegou e vou abrir aqui junto com vocês. Eu tô muito, muito, muito empolgado por esse livro. É um presente que esse autor me mandou e eu já li a história que originou esse livro. Então eu tô muito empolgado para fazer esse unboxing com vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver com plástico bolha, mas o livro que chegou para mim e veio brindes foi o Confluentes, do Cássio Cipriano, que foi lançado em formato físico nesse ano de 2022. Ganhou essa capa maravilhosa, como vocês podem ver, publicado pela editora Caligari. E o Confluentes nada mais é do que a junção de duas histórias que eu já tinha lido do Cássio, que é Quando Tudo Começou a Mudar e Depois que Tudo Mudou. Eu li no ano passado, e nesse ano o Cássio, junto com a editora, eles juntaram essas duas histórias e publicaram em formato físico nessa edição maravilhosa que eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu abrir, né? Eu amei a ilustração dessa capa. Eu amei a entrada do livro. Nossa, tá uma edição muito bonita mesmo, de verdade. É dividido em algumas partes, como Theo. Eu acho que a segunda parte vai estar o nome do Gael, exatamente. A contracapa, né, que eu não mostrei. E a lombada dele. E junto com o livro veio um postal com a ilustração da capa. E também veio esse postal aqui. Sua existência é motivo de orgulho. Enfim, Cássio, muito, muito, muito obrigado de verdade por ter enviado o Confluentes. Com certeza vou reler para saber as adições que você colocou nesse livro aqui, porque ele já disse que tem algumas cenas novas. Essa edição ficou maravilhosa, sério, gente. Enfim, eu tô muito feliz de verdade por ter recebido esse livro. E aqui a foto do Cássio. Enfim, vou tentar encaixar nesse meu projeto, né, de leituras LGBTQIAP+, desse mês de junho. Vamos cruzar os dedos que eu consiga. Olá, pessoas. Aqui estamos nós em mais um sábado. E hoje, como eu prometi para vocês, eu vou começar a minha primeira leitura do nosso projeto, no caso meu, de livros protagonizados por personagens LGBTQIA+, durante esse mês de junho. E o meu escolhido, ele vem aqui do Kindle Unlimited, ele é uma HQ, e o nome dele é, deixa eu só colocar aqui na capa, Gender Queer, a memoir de Maya Kobabe, que é uma artista queer, e o que me levou a ler Gender Queer. Enfim, eu vou tentar deixar o link da notícia aqui embaixo, mas eu soube através do Book Community, que é um vídeo da Jess, uma booktuber lá de fora, que geralmente faz com algumas polêmicas envolvendo o universo literário. Os pais de um estado, eu me esqueci qual é o estado, eles queriam proibir genderqueer e Corte de Névoa e Fúria, da Sarah J. Maas, de serem vendidos em uma livraria para menores de 18 anos. Eles não queriam que menores de 18 anos tivessem acesso a essa HQ, a esse segundo volume de Corte de Espinhos e Rosas. No caso de Corte, por conta do sexo. E aqui por conta de ser uma biografia sobre uma pessoa trans. Pois é, chegou nesse nível de absurdo. E no próprio vídeo, a Jessie, ela comenta sobre o absurdo dessa tentativa de boicote, né, da Liga dos Pais desse estado, de quererem não apenas mexer com bibliotecas, mas também mexer com livrarias, no caso, uma propriedade privada, né? E isso me colocou no radar de Genderqueer, porque eu já tinha visto ele na lista de leituras de HQs do Kindle Limited, mas aí eu falei assim, eu vou ler Genderqueer, sobre o que se passa essa história, sobre como é essa história, essa narrativa. E os quadrinhos, eles são bem grandes, dá para ler tranquilamente no Kindle, como vocês podem ver, estão vendo? As letras são bem legíveis, são poucos quadrinhos por páginas, então a minha leitura está sendo bem interessante. Eu já estou mais ou menos em 55, página 55 por aí. Então foi por isso que eu escolhi a leitura de Genderqueer para fazer como a primeira leitura desse nosso especial, né, de leitura de LGBTQIA+, aqui no vlog, do mês também, porque eu queria entender a polêmica por detrás
dessa proibição para livros, né, leitores de maiores de 18 anos, e até o momento, deixa eu ser bem sincero, não tem nada que proíba esse livro para menores de 18 anos, é só puro preconceito, é só a gente conservadora sendo gente conservadora, sem sombra de dúvidas. Eu acho que a gente tem que dar o nome aos bois, né? Essas pessoas elas estão sendo extremamente transfóbicas, sem sombra de dúvidas. Mas assim que eu terminar de ler o Genderqueer, eu venho aqui e converso com vocês, né? Com certeza não tem nenhuma polêmica. Nossa, gente. É de fato a infância e a adolescência deste ilustrador e como foi a percepção, né, de ser uma pessoa queer. E não tem motivo para esse alarde. Não tem motivo para esse alarde. Uma breve pausa na minha leitura de Genderqueer, né? Porque eu tô preparando esse escaldapés aqui para mim. Já que, como vocês sabem, né? Eu dei um jeito no meu pé, então tô fazendo isso meio que para aliviar um pouco a dor da pisada, que melhorou bastante desde que eu tirei a tala. Porém, né, é sempre bom cuidar um pouco da gente mesmo depois de algo do tipo acontecer. E eu gosto muito desse escaldapés. Eu vou falar para vocês com a câmera pro meu rosto, peraí. Enfim, eu até trouxe o tripé pra cá pra falar melhor. Eu tô usando esse escaldapés aqui de camomila e aloe vera, que é da saboaria Girassol. Ele é muito, muito, muito bom. Ele é muito cheiroso e uma coisa sensacional que eu não sei se era a intenção desse escaldapés ou não, mas é que ele tá deixando meu pé mais hidratado. E de verdade, assim, algo que eu preciso confessar com vocês nesse momento. O meu pé era um pé de Hobbit. Vocês já viram O Senhor dos Anéis, vocês já viram os filmes do Hobbit, vocês sabem como é um pé de Hobbit, sabe? Aquela coisa meio cascuda, cheia de pelo. Então, o meu pé é assim. O meu pé não é a coisa mais bonita do mundo. E esse escaldapés aqui, da saboaria Girassol, ele tá deixando o meu pé muito hidratado. Depois que eu faço esse banho de escaldapés, e meu pé tá ficando muito hidratado. O toque dele tá ficando muito hidratado. Então, eu vou usar isso aqui pra sempre. Pra sempre a partir de agora. Vou deixar até o link aqui da saboaria aqui embaixo. Mas eu vou fazer o escaldapé e vou continuar a minha leitura do Genderqueer pra quando eu terminar eu vir aqui conversar com vocês. E como eu disse pra vocês na outra entrada, não tem nada que justifique a tentativa de banimento dele em livraria e biblioteca no estado de Virgínia. Me lembrei qual era o estado que tentou banir. Foi o estado da Virgínia, que os pais... Sempre essas associações de pais dos Estados Unidos, que a gente geralmente vê em filme, série e nesse tipo de notícia ridícula, não tem motivo nenhum pra banir, sabe? É uma história sobre uma pessoa jovem contando a sua infância, a sua adolescência, e a forma como os pais criaram, né, este autor e como a sua visão de mundo, desde que, né, era uma criança, não era tão normativa assim por conta da criação dos próprios pais. E, enfim, vou voltar para o meu banho de pés. Escalda-pés. E daqui a pouco eu apareço por aqui para compartilhar com vocês as minhas impressões sobre o Genderqueer. Ok, vim aqui para fora para a gente poder conversar melhor sobre Genderqueer de Maya Kobabe. E como eu estava esperando, não tem nada demais nessa história. Não tem nada que possa classificá-la como imprópria ou como imoral ou qualquer coisa do tipo. Basicamente, é a jornada de autoaceitação de Maya Kobabe como uma pessoa não binária, como uma pessoa queer. E é isso. É até chocante, sabe? Ter que vir aqui atestar o óbvio. Não existe malefício nenhum nessa leitura, muito pelo contrário. Sabe? Ela explica tanta coisa, ela é tão didática, essa história é tão sincera e explicativa, e enfim. Essa pausa para respirar é para tentar tirar de mim toda essa revolta que eu tô sentindo por perceber como uma história tão importante como essa pode ter sido vilanizada por motivo nenhum, apenas por preconceito, sabe? E é revoltante, em pleno ano de 2022, a gente ainda está tendo esse tipo de conversa. Eu não vou exatamente avaliar a minha leitura de Genderqueer, porque essa é uma história que é biográfica desta pessoa e
eu vou vir aqui e falar assim, não gostei dessa história, dá nota 2. É meio sem noção. Mas ainda assim, foi uma história que me tocou, que me ensinou muito. Existem sim uma conversa muito aberta, muito sincera sobre sexo, sobre menstruação, sobre sexualidade, sobre masturbação, mas de uma forma muito sincera, de uma forma que não é apelativa, de uma forma muito, muito, muito madura. É uma conversa muito madura sobre crescimento, sobre se encontrar, sobre se descobrir. Maia vai trazer aqui também até apontamentos, alguns científicos, sobre não binaridade, vai falar sobre pronomes, explicar sobre pronomes e como a pessoa se sente ao ser não respeitada pelo pronome que ela se identifica, a pessoa se identifica no caso. E ser vilanizado dessa forma é cruel, é mesquinho, é completamente besta, é preconceituoso, é transfóbico. Enfim, esse livro, essa HQ é de fato uma experiência, sabe? De empatia para quem não é, né, uma pessoa não binária, para quem é uma pessoa cis, como eu me identifico como uma pessoa cis. Um acalento para quem é uma pessoa, né, não binária, transgênero. Enfim, tem disponível no Kindle Limited. É uma leitura de 240 páginas mais ou menos. O inglês é bem tranquilo. As ilustrações são ótimas para você ler aqui no Kindle. Enfim, se você puder ler, leia de Jadaquer. É realmente algo que acrescenta na nossa vida, sabe? Foi uma leitura que acrescentou bastante na minha vida. E, enfim, eu acho que eu comecei esse nosso especial de uma forma perfeita, porque a forma como eu cresci mesmo, sabe, em conhecimento lendo o Jadaquer, não está no gibi, sem sombra de dúvidas. Muito que bem, vamos passar para a nossa última leitura desse nosso primeiro vlog de junho. E o livro que eu escolhi para encerrar esse vlog vai ser Confluentes, do Cássio Cipriano, que, como vocês viram, eu recebi. E eu já li os contos que deram origem a essa história, e eu tô muito curioso para saber o que o Cássio fez e como ele transformou esses dois contos em uma história só, né, em um romance. Basicamente, nós vamos ter esses dois personagens. Um é um jovem veterinário recém-formado que vive no interior. O outro é esse professor universitário que ele tá meio que exausto de tudo, cansado da vida que ele tá levando, que depois de um problema ali na faculdade onde ele trabalha, ele vai deixar tudo da cidade e passar um tempo no interior, e é lá que ele vai conhecer esse outro personagem. Caso o professor é o Theo e o veterinário é o Gael, e os dois vão se conhecer, né? Theo querendo dar uma virada na vida e o Gael querendo se libertar de tudo aquilo que o aprisiona. Enfim, eu tô muito, muito empolgado para fazer essa leitura de Confluentes. Eu adorei os dois contos. É uma coisa muito singela, muito madura, muito calma. E o Cássio Cipriano, assim, ele sempre tem muita coisa para contar, ele tem sempre uma narrativa extremamente assertiva. Então, as minhas expectativas para reencontrar essa história maior, né, mais aprofundada, por assim dizer, está sendo muito grande, sem sombra de dúvidas. Vamos ver o que eu vou achar de Confluente. Mas vai ser uma leitura muito fluida, sem sombra de dúvidas. A diagramação é perfeita, com um espaçamento bem bom. Então eu acho que eu vou ler Confluente, sem sombra de dúvidas, em uma sentada ou duas, no máximo. Então muito em breve venho aqui e converso com vocês sobre o que eu achei de Confluente. Vamos ver o que eu vou achar dessa história. Peguei o Confluente para ler, né? Deixa eu tirar aqui os brindes. Como eu falei para vocês antes, esse é um livro onde os protagonistas, eles são mais velhos, eles não são adolescentes, e existe toda essa questão deles tentarem se encontrar na vida, sabe? Tanto o Theo quanto o Gael, eles estão com os dois pés fincados na vida adulta. E, enfim, eu fiquei muito empolgado. A leitura, assim, a escrita, né, do Cássio Cipriano, ela é muito gostosa. E eu adorei que vocês estão vendo, tem esses detalhezinhos nas páginas, nos capítulos. Eu acho que tem na entrada de alguns capítulos. Deixa eu procurar aqui. Tá vendo? Sempre tem uma ilustraçãozinha que deve ter a ver, que tem a ver, porque, por exemplo, essa ilustração aqui tem a ver com a entrada do capítulo 1. E são ilustrações que tem a ver com a história. E, gente, tá uma graça esse livro. Uma graça de verdade. E, sério, eu já estou panfletando ele antes mesmo de terminar. Mas quando eu terminar, eu venho aqui e converso com vocês. Deixa eu ver que horas são. São 1h33, como vocês podem ver.
Então eu acho que eu termino de ler esse livro aqui até umas 5 horas da tarde, mais ou menos. Daí eu venho conversar com vocês sobre Confluente, do Cássio Cipriani. Muito que bem, antes de mais nada eu espero que o barulho da rua não esteja atrapalhando essa entrada, porque eu vim aqui pra fora para poder gravar mais confortavelmente com vocês e eu só tocar música no vizinho. Podemos fazer algo? Não, vamos ter que lidar com isso, não é mesmo? Vivemos em uma sociedade. Mas enfim, não vim aqui para reclamar de barulho, vim aqui para conversar com vocês sobre o final da minha leitura de Confluente do Cássio Cipriano. E lógico que eu tinha que encaixar na minha leitura do projeto desse mês de junho. Como eu falei para vocês anteriormente, eu já tinha conhecido essa história através dos 2 contos que o Cássio publicou lá na Amazon de forma independente. E esse livro aqui, ele vem daqueles 2 contos, só que com uma nova roupagem, um novo olhar do Cássio, porque de fato ele reescreveu as 2 histórias para poder fazer esse livro aqui, sabe? Se você já leu os 2 contos, você reconhece a história, você reconhece os personagens. Eu reconheci tanto o Theo quanto o Gael, a jornada do Theo de ser demitido e isso acabar abalando a sua vida e o que ele estava fazendo com a própria vida, ele indo para o interior e tendo essa reflexão. Mas você percebe que Cássio ele colocou mais backgrounds para os personagens, desenvolveu melhor as cenas, desenvolveu melhor o relacionamento do casal, desenvolveu melhor várias questões que ele se propôs a fazer nessa história, principalmente na parte do Gael, que foi a parte que eu senti que tinham mais mudanças, mas na própria parte do Theo, você percebe que as cenas foram melhoradas, sabe? Que ele aproveitou essa oportunidade de lapidar ainda mais a história. E vocês se lembram que eu gostei dos 2 contos, eu gostei de verdade dos 2 contos, mas em Confluente, tudo é apresentado para o leitor de uma forma melhor, sabe? De uma forma mais caprichada, de uma forma mais melhorada. O relacionamento do casal é mais emocionante, excitante e mais maduro, mais adulto. O próprio texto do Cássio Cipriano, ele tá muito mais maduro, muito melhor desenvolvido. Tem um ponto aqui sobre o Gael que tinha me deixado um pouquinho incomodado dos 2 contos, e aqui ele faz de uma outra forma, e eu gostei muito do que ele fez com o personagem, com o desenvolvimento do personagem. Ele transformou essa história aqui em uma história aquiliana. A própria ambientação agora ele faz questão de explicar para o leitor que essa história se situa no Tocantins. Eu senti o casal com muito mais química nessa nova versão, e olha que eu já tinha gostado bastante deles na primeira versão dos 2 contos. No final do livro vem um conteúdo extra, que você pode passar o QR Code. Como eu falei para vocês na outra entrada, o começo dos capítulos tem sempre uma ilustração que tem a ver com o que o capítulo está passando. E algo que não tem nada a ver com a minha experiência de leitura, que já foi maravilhosa, mas que me pegou bastante surpresa, é que eu estou presente nos agradecimentos do livro. Eu fiquei muito feliz, muito surpreso com isso, do Cássio ter dedicado o momento dos seus agradecimentos do livro para me citar e tal, então isso já me deixou ainda mais emocionado e com um sentimento ainda maior por esse livro do que eu já estava. E eu amei, eu não considero nenhuma releitura, porque ele de fato fez um novo trabalho aqui. É a mesma história, entre aspas, os mesmos personagens, mas um desenvolvimento muito melhor, com uma nova escrita, com um trabalho final muito mais aprimorado e muito mais maduro. Eu acho que essa é a palavra que dá para descrever Confluente, sabe? Até o título, o novo título faz muito mais sentido, porque a gente vai lendo a história, existe uma cena com relação a esse título, e a gente percebe o que o Cássio quis fazer, o que ele quis representar com esse novo título, e o novo título casa totalmente com essa nova história que ele desenvolveu a partir de uma história que ele já havia publicado anteriormente. Enfim, sensacional, dei 5 estrelas com louvor para esse livro aqui. Ele tem disponível na Amazon, vão lá conferir. Sério, vale super a pena, tá um trabalho muito, muito legal, muito bonito. Uma história aquiliana adulta, muito bem contada e, sério, só leio. Muito que bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero de verdade que vocês tenham gostado. E se gostaram, clique aqui embaixo gostei, compartilhe as suas redes sociais,
Deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushers e querem receber novas notificações. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos. Se tornem Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou lá no Twitter. Para quem quiser me seguir, o link vai estar aqui embaixo da caixa de informações, juntos com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compras lá da Amazon. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto, através dos links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Além de, claro, estar ajudando bastante esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Muito que bem, vocês já leram algum desses livros, vocês pretendem ler algum desses livros, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Vocês sabem que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Pois aqui foi o Ribeneto para mais um vídeo do canal Book Crushers. Tchau e até o nosso próximo encontro.